Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, mais uma sexta-feira, mais um final de semana chegando, tempo de nós buscarmos ao Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 em diante, que diz assim: Num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago, e partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, padecemos. E ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e fez-se bonança. Então lhe perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até o vento e as águas manda e lhes obedece? Amém. Meus irmãos, nesse texto aqui, a palavra está nos mostrando o momento em que Jesus, junto com alguns discípulos, está ali atravessando, o Mar da Galileia. E a palavra diz que num determinado momento em que Jesus ele cochila ali, vem uma tempestade naquele lugar e os discípulos entram em pânico. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, e eu e você? Quando nós temos a percepção de que Deus talvez estivesse distante de nós, ou quando nós temos a percepção de que algo veio no controle da minha mão, da sua mão, o que nós temos feito? A Bíblia diz aqui nesse texto, então, que Jesus havia cochilado e agora a decisão de lidar com a tempestade é dos discípulos. E o interessante é que muitas vezes, servindo a Deus, Deus permite que algumas tempestades venham sobre a nossa vida. E Ele permite por uma questão muito simples, para que aquilo que temos recebido do Senhor nós possamos oferecer. A Bíblia diz assim: aquilo que de graça recebestes, de graças dai. Ou seja, Deus tem nos ensinado, nos instruído, nos capacitado, mas chega um momento em que Deus ele nos dá a oportunidade de praticar aquilo que Ele tem nos ensinado. No caso desses discípulos aqui, Jesus já vinha ensinando sobre fé, sobre praticar. Eles já tinham visto Jesus fazer tantas coisas. Agora era o momento da prática. E o problema é que o momento da prática, esses discípulos não puderam ou não conseguiram fazer aquilo que deveria ter sido feito. Quando olhamos para esse texto, então, Jesus, a Bíblia diz algo. A Bíblia diz assim: ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e se fez bonança. E aí Jesus faz uma pergunta e diz assim: onde está a vossa fé? A Bíblia diz que eu e você precisamos exercer a fé. Precisamos exercer aquilo que Deus nos ensinou. A Bíblia diz que Ele vela pela palavra dEle. Eu só preciso ousar obedecer. Muitas vezes, por medo, quando alguém pede oração para nós não oramos. Muitas vezes, por medo, nós achamos que é a nossa capacidade humana que gera cura. É a nossa capacidade humana que transforma. Quando a Bíblia diz que nós precisamos viver uma vida de dependência de Deus. Então eu quero desafiar você nesse dia a fazer isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Cadê a tua fé? Estenda sua mão, ore, repreenda, clame a Deus, traga à existência aquilo que precisa ser trazido à existência nesses dias. Amém? Vamos orar por isso? Espírito Santo, nós te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós nos acovardamos. Senhor, pelas vezes, Pai, em que nós deveríamos falar e não falamos, pelas vezes que deveríamos orar e não oramos, pelas vezes que deveríamos agir e não agimos.
Nos perdoe, Deus, pela nossa omissão, pela nossa falta de fé, pelas vezes que nós deveríamos dar passos e nós não damos. Senhor, a Tua palavra tem nos ensinado nesse texto, Deus, que havia uma tempestade, Deus. Ó Deus, e tudo aquilo que eles precisavam fazer é repreender a autoridade, repreender, Deus, a tempestade na autoridade do Teu nome, Senhor Jesus. Ó Deus, mas eles não o fizeram, apesar de ter autoridade no Senhor. Ó Deus, nos perdoe pelas vezes que nós fazemos exatamente a mesma coisa. Ó Deus, ajuda-nos, Deus. Ó Deus, a agir com a autoridade que temos recebido da parte do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos dê graça de ver, ó Deus, toda a tempestade cessando. Nós clamamos a Ti, Deus. Guarda-nos nesse dia. Abençoa-nos, sustenta-nos em tudo que vamos fazer. Nós clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Quero lembrar você do nosso tempo de leitura bíblica. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os textos a serem lidos hoje. Quero também lembrar você que por conta do lockdown estadual e também por conta dos decretos do município, lembrar você que amanhã, sábado, nós não temos o nosso culto, né? E no domingo de manhã, nossa escola dominical também nós não vamos ter. O culto do domingo à noite vai ser apenas online pelas redes sociais. Nós convidamos você para participar conosco. Amém? Que Deus abençoe seu dia, um grande abraço e até mais.